Bora, pessoal, vamos lá. Vamos ver se começou aqui o negócio. Calma, Bail! Os jovens estão nervosos aqui, ó. Calma, Bail. Fala, fofa. Calma, Itaúso. Calma, Itaúso. Boa tarde, fofas. O pessoal tá empolvorado aí, preocupado. Ah, sou Lucas Subacos. Fala, fofas, sejam todos bem-vindos. Sou Lucas Subacos. E hoje é Alta Infinita com quedas infinitas. Não, tô zoando. Lucas Subacos é a minha versão espanhola, né? Lucas Subacos. Eu adorei o Lucas Subacos. Eu tô passando mal, mamãe. Exatamente. Cadê você? Olha só que interessante aqui, ó. Ó, eu vou dar minha opinião somente em um vídeo aqui, ó. Então, no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né, ele inicia nesse período. Eu tô usando. Calma, fofa. Calma. Calma que não acabou. Estamos aí sendo início. Pelo menos eu espero, né? Pelo menos eu espero. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre essa correção, né? É uma correção saudável. Mercado em alta geralmente corrige 50% às vezes do topo que ele forma. Nós temos altcoins. O pessoal já fica em choque, né? Eu já imagino o cara. Imagino o cara bullish, tipo assim. Ah, larguei do Augusto. Ah, foda-se, Augusto. Larguei. Aí o cara volta. Aí o cara fala, não, eu vou escutar, mas vou escutar. Eu vou escutar. Vamos ver aqui, ó. Véi do céu. Eu passo mal de dentro do rio desse puto. Exatamente, ó. Ah, eu já tava até conversando com o Gestor aqui. Cadê o Gestor? Oi, Gestor. Ah, o Gestor tá aqui. Olha ali, ó. Um olho no empréstimo, né? Um olho na alta e outro no empréstimo. Né, Gestor? O Gestor tá com um olho na alta e outro agora tá com um olho na nórdica. É que a nórdica é muito atraente, né? Exatamente. O Gestor tarado do banco. Muito bem. Senhores, vamos falar então sobre essa correção. Ver o que pode potencialmente acontecer aí com o mercado de criptomoedas a partir de agora. E depois a gente vai tirando dúvidas duvidosas aí da galera. Certo? Vamos lá. Ó, então temos aquela região no gráfico semanal de sobrecompra, tá? Mercado bastante sobrecomprado. Dentro de uma tendência de alta é normal a gente recuar no semanal, no RSI, até metade, antes do mercado continuar o movimento de alta, movimento altista, tá? Então, eu venho comentando que 15 de novembro em diante, 15 de novembro historicamente falando, também período de dezembro para janeiro, também período de novembro para dezembro. Nós temos historicamente no Bitcoin períodos de reversão, períodos em que o preço chega numa tendência muito clara e vigente, ele chega nessa data, ou ele corrige para depois continuar subindo, ou ele reverte a tendência. Então nós temos a seguinte situação aqui. Enquanto nós temos sobrecompra no RSI semanal, isso pode indicar um pouquinho de exaustão da força compradora. Nós tivemos várias divergências bearish, divergências urso dentro do mercado de cripto nos últimos dias, com a tendência de alta. Venho também comentando aí através dos posts no YouTube, no Twitter, para os membros do canal também, que eu esperava uma certa correção do preço, né, dessa alta recente. Mas a grande questão é, continuamos ainda em tendência de alta no semanal, tá? A tendência no semanal desse ano foi de alta mesmo. Então, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, né? Acontece que essa alta recente, ela pode ser, assim como eu já falei outras vezes, uma onda 5, né? E que é bem possível e bem plausível de acontecer ao longo da entrada do ano que vem e durante o ano que vem,
em algum período do ano que vem, a gente pode ter correções ABC, uma correção ABC, tá? Que seria um mercado mais lateral no ano que vem, semelhante ao que aconteceu em 2019, né? Então, ao invés de ser um semestre, ele poderia evoluir então para um ano, né, de movimento, ou talvez uma variação disso, por exemplo. Aqui foi 6 meses de alta, aqui foi 6 meses de baixa. E a baixa ela foi menor do que o ano de a o se semestre de alta, ele foi menor do que o semestre de baixa. O mesmo a gente pode estar enxergando agora nesse ano de 2023 e 2024. Então, um ano de alta, ao invés de ser 6 meses de alta, tal como especulava-se, pode ser que tenhamos 2024 um ano um pouco mais lateral e buscando liquidez também, tirando o excesso de apostadores de alta por um tempo, né. Só que isso é uma projeção se caso o mercado respeitasse um período de acumulação longo, que é o que eu acredito que vai ou que eu acredito que possa acontecer em 2024, tá. Agora, ele está em tendência de alta ainda, topos e fundos ascendentes, ele sustentou esse fundo aqui, não perdeu o fundo anterior no semanal, manteve alta. Então a primeira coisa é, cara, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, ano que vem não existe o botão de venda, não existe o botão de venda, não existe vender, porque mesmo que o mercado corrija 50% em algumas altcoins dessa última alta recente que nós tivemos, esse é um excelente momento de acumular e comprar mais, porque o mercado ele não anda numa vertical, ele anda geralmente em ondas, né. Então vai ter algumas altcoins que sim vão performar melhor do que outras, vão ter criptomoedas que sim vão performar, mas o mais importante não é tentar encontrar o preço ideal para compra. Isso até vou setar aqui quais são os alvos de suporte principal de uma correção. O principal é entender qual é a dinâmica que a gente vai tomar de decisão para comprar barato e vender caro lá na frente. Então, 2023 agora para 2024, a gente vai ter um período, na minha visão, de que, na minha opinião, de que vai ser barato comprar a qualquer preço. Independente se teve correção de 50% ou mais ou não, tá? Porque nós estamos lutando contra o tempo, mas não contra o preço. Então o botão de venda não existe para mim mais. Só existe o botão de compra. Não vou fazer trade ano que vem, eu vou só acumular. Por quê? Porque essa alta foi uma amostragem de que, quando as altcoins começarem a subir, a gente sabe quais elas vão subir, quais que vão subir e quais que vão ficar para trás, certo? Então nós vamos ter muita oportunidade de plantar de novo, mais ainda, e no outro ano colher lucros infinitos, certo? Então é o seguinte, primeira coisa de uma tendência de alta, tá? Primeira coisa de tendência de alta. Resistência no principal suporte, beleza. Esse é o suporte principal, $38.000, né. Se mostrou ser a principal resistência. Eu ainda entendo que o Ethereum está devendo entregar um pouquinho mais de alta, tá. Diferente do Bitcoin, ele não bateu os 2.500, que é, na minha opinião, a principal resistência do BTC, do Ethereum, aliás, tá. Eu acho que o Ethereum tem espaço para subir mais. E tem a seguinte questão aqui, ó. Se é uma alta semanal, aonde que o mercado tende a corrigir para continuar subindo? Então ele vai buscar o último topo que ele rompeu, como ou resistência, que ele levou 6 meses para conseguir romper. Então essa aqui começou a primeira resistência em abril, depois em julho ele testou a resistência e apenas final de outubro, né, dia 23 de outubro, ele conseguiu romper de verdade essa resistência, entregando uma tendência de alta, né? Ele mudou a tendência de uma tendência de baixa semanal para tendência de alta. Então nós temos o mais comum de acontecer é Bitcoin retornar à região aí dos $30.200 a $30.500 como suporte. Essa é a correção normal, saudável.
O que não seria uma correção saudável, tá? Então, a correção saudável do Bitcoin é, ele retorna para 30.500, 30.200, 30.500, segura essa região e retesta novamente os 38.000 para na próxima vez vir romper. É assim que o semanal trabalha, tá? Então hoje o melhor preço para comprar Bitcoin atualmente é 3.200, esse é 3.200 a 3.500, esse é o principal suporte. 30.500 e 30.200. Isso falando em Bitcoin, tá? Essa é a melhor região de preço. Agora, se eu entender que 2024 nós podemos ter uma onda corretiva no primeiro semestre, ou durante o ano inteiro, ou no primeiro trimestre, e eu considerar a principal região de liquidez, e eu quero encontrar essa região de liquidez, se esse aqui for o topo, ou seja, a gente não sabe se esse aqui é o topo ainda, porque é só uma semana que tá com um pouquinho de queda, tá? Então a gente não sabe se ainda é topo isso aqui. Mas se, repetindo outros anos, ele fechar o ciclo de novembro a novembro, ou seja, um ano de alta, e ele fazer a correção de 50% no Bitcoin, isso nos daria a oportunidade dele encontrar esses preços aqui, ó, de FIBO, tá? Ou seja, um ano para ele trabalhar esse preço aqui, repetindo o padrão de 2019, só que um ano, não 6 meses, certo? Então, existe muita liquidez aqui embaixo, em 25.000, que foi testada recentemente, e o preço disparou, certo? Também gosta daquele padrão, né? Geralmente, quando a tendência é de alta, independente do tempo que leva, quando ele tem lateralidade, o canal lateral, ele rompe para um lado, depois rompe para outro, faz a correção, e dessa correção ele tem a tendência de alta. Então, assim, na minha opinião, essa é somente a minha opinião, nós ainda vamos ter possivelmente o Golden Pocket aqui, ó. O que que é o Golden Pocket? Nós vamos ter o Golden Pot, na verdade. Golden Pot, tá? Um pote de ouro. Essa região de compra aqui, ó, se acontecer, tá? Não fique deprimido. Se você ver BTC cair, disparar para 25, 24, 22 mil dólares, não fique em depressão. Por quê? Porque essa seria a região mais importante para comprar agora na situação que a gente está enxergando neste momento, tá? Se de fato essa alta terminasse agora, final do ano, tá? Porque a tendência segue sendo de alta. Então, no primeiro momento, ó, preço chega a 30.200, 30.500, aqui é uma região que ele vai segurar, tá? Se ele perder essa região, ele vai lá para o Golden Pot, tá? Pote de ouro. Ele vai para esses preços: 26.800, 24.500, 22 mil dólares. Então, quanto mais ele caísse, mais você teria que aumentar a mão e compraria com a mão mais pesada ainda. Lembrando que, independente de queda ou não, o fator compra é muito importante no ano que vem. Isso eu não tenho dúvidas, que comprar ano que vem é obrigação de todo mundo comprar uma vez por semana, uma vez por mês. Cada um estabelecendo o tamanho da sua mão, a sua realidade, certo? Agora, ele também tem, né, desse suporte aqui, ó, é muito importante que ele não perdesse. Porque para ele entregar uma alta de bull market, seria mais legal ele segurar acima dos 30.000 e não perder nunca mais os 30.000. Porque lá na frente, em abril em diante, a gente teria uma alta mais parabólica, né? Uma alta mais parabólica, tá? Essa seria vamos dizer assim, uma visão já mais otimista de um cenário para 2024. Ele corrigir em algum momento, lateralizar, acumulação em alta, e aqui seria a região de compra ideal, entre 30.500
ou 30.200 a 32.000 e alguma coisa, 32.500 por aí, tá. Seria uma região ideal para comprar Bitcoin, nesse cenário, tá. Aí vai de cada um, se vocês acreditam que ele vai buscar essa liquidez aqui embaixo ou não, tá, porque ele pode sim buscar essa liquidez aqui embaixo, tá. Uma vez que o preço sai de um retângulo, ele joga para cima, durante o período de manipulação ele joga para cima, joga para baixo, e aí ele faz o bull market, tá. Muitas vezes ele faz isso. E aí o teste é no fundo anterior que não foi testado, aqui ó. Muitas vezes é isso que acontece, também, tá. Então por que que é importante ficar atento a esse cenário? Porque se acontecer, você não vai ser pego de surpresa, você sabe que vai ser hora de comprar. Independente se está derretendo até 20.000, 19.000, enfim, é hora de comprar, tá. Então eu estou preparando vocês, a mente de vocês de: "Meu, ano que vem não existe o botão de vender, não existe vender, existe acumular o máximo de criptomoeda possível para que você consiga vender caro mais para frente", tá. Esse é o máximo aí que pode acontecer, tá. O total do tamanho do mercado de criptomoedas, né, o total do tamanho do mercado que inclui aí as altcoins, tá num cenário muito bullish ainda, muito interessante. Por quê? Porque para mim isso aqui foi um fundo dos deuses, certo? Rompimento. O que que é o normal agora? O normal ele é recuar um pouquinho, testa esse topo aqui dos 577 bilhões, segura essa região, alta infinita, tá? Porque ele está bem distante ainda do suporte perdido, ou seja, aqui indica que as altcoins vão performar muito bem no ano que vem. Elas podem realmente performar muito bem. Então vale a pena, se a gente tiver uma correção agora de curto prazo de 50%, vale a pena comprar. E aí o que que eu vou usar? Gráfico de 4 horas. Então, por exemplo, no gráfico de 4 horas eu quero saber, ó, aqui no preço de 35.200 ele entrou em sobrevenda. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de alta, aqui é compra, tá? Então, se você acredita que o Bitcoin está em tendência de alta, nessa região de sobrevenda, durante uma tendência de alta, essa é uma zona de compra. Eu esperaria só um pouquinho para comprar, por quê? Porque existe a possibilidade dele cair aqui rapidamente, ele vem no sobrevenda, começa a entrar comprador, ele vem aqui nessa região, ele faz esse segundo fundo. Esse segundo fundo aqui daí geralmente é a entrada, porque daí ele faz uma divergência assim, ó, tá? Na média, tá? Então ele faz uma divergência geralmente. Esse seria um pullback, por exemplo, no BTC sai de 38.000, faz um pullback de 20%. Um pullback bastante razoável para uma tendência de alta. Excelente pullback, tá? Então se cair 20%, vai lá, compra. Se cair 50%, vai lá e compra. O que que seria 50% de 38.000? O que que seria, hein, fofas? Os reis da matemática aí. O que que seria? Hã? Tem um fundo aqui, ó. O que que seria os 50%? 50% seria os 19.000. Então, se o BTC corrigisse 50%, o que é mais improvável, teria que encher a patinha. O mais provável é queda de 20%, compra, tá? Por quê? Porque a queda de 20% é resistência majoritária que vai virar suporte. E isso eu nem tenho certeza que o preço já vai corrigir agora, tá? Por quê? Porque aqui é a região de compra no gráfico de 4 horas. Se a tendência for de alta, ele já vai voltar a subir aqui para levar o preço lá mais para cima, tá? E aí a correção vai ser mais tarde, certo? Porque ele pode ir para 44, para que daí ele corrija 50% em 22.
Também existe essa possibilidade. Então, assim, eu tô de olho nesse suportezão aqui, ó. Esse atual agora, esse aqui é um suporte, tá? 35.200 é um suporte. Ele precisa sustentar esse suporte para que o preço continue subindo. Se ele conseguir sustentar o suporte, em novembro o preço vai continuar subindo. Tá? Então, esse aqui é um suporte, esse é o primeiro suporte do Bitcoin antes dos 30.500. 30.500 está na média 14. Média 14, topos anteriores. Então, esse é um suporte mais forte atualmente. Esse é um suporte um pouco mais enfraquecido. Só vai ter correção de 50% se a gente perder esse suporte mais cabuloso aqui. Porque daí ele vai buscar liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui. Tá? Então, assim, a tendência agora é o preço se segurar, não cair ainda amanhã, ele segurar realmente aqui, faz um pullback, então aqui ele tende a segurar, o mercado tende a se acalmar um pouco antes de decidir. Tá? Antes de decidir, ele tende a se acalmar um pouco aqui nessa região. Tá? Então, o preço agora no Bitcoin ele tende a se acalmar, desacelerar, pois a tendência forte começou a ficar mais fraca nos tempos maiores. Como é que eu sei que o Bitcoin está com uma tendência agora de alta mais enfraquecida? Porque ele voltou para dentro da região do RSI abaixo de 70. Então, quando ele está acima de 70, a alta é extremamente forte e rápida. O indicador de tendência, o RSI, ele indica se a tendência está muito forte ou enfraquecida. Agora ele enfraqueceu aqui, ó. Tá? E aí você vê quais essas criptos que mais subiram. Bom, a Solana foi uma das que mais subiu. No momento de ter realização, ela geralmente tem uma realização um pouquinho mais forte. Tá? Então ela disparou. Onde é que está o principal suporte da Solana? $32 por unidade. Esse é o principal suporte dela agora. É onde, por exemplo, dessa correção aqui, ele pode corrigir do topo anterior 50%. Por quê? Porque ativos que disparam muito rápido, eles tendem a corrigir 50%. Ela disparou 267%, é normal ela corrigir 50% desse movimento. É bem comum de acontecer. E aí, como é que a gente sabe se ela tá para corrigir? Bom, primeira coisa, sobre compra no semanal. Muito forte. Semanal 80 geralmente é indicativo de topo semanal, tá? Aí você tem no gráfico diário ele querendo apontar um pouquinho a banda, mas ele já fazendo aqui, ó, 3 topos no gráfico diário, ou seja, ele entregou a alta muito forte, só que agora ele está testando o suporte de 70. Só vai enfraquecer no momento que acontecer dele perder os 70. Assim como aconteceu com o BTC. Então eu posso ler da seguinte forma: a tendência de alta da Solana está mais forte que a do Bitcoin. E a do Bitcoin está começando a ceder agora. Então a tendência de alta do Bitcoin continua forte, mas não tão forte quanto a da Solana. A tendência da Solana está muito forte ainda. Então significa que a Solana pode chegar até os $70 ainda, antes de fazer uma correção mais forte. Tá? E qual é a correção máxima de uma tendência de alta, né? Bom, é só vocês pegar aqui do passado, ó. Você pega as correções. Ó, tem correções das mais variadas. Tem essa correção aqui, ó. Uma correção de 35%. Essa correção já foi uma correção um pouco mais profunda. 66%. Tá? Então, essas correções, cara, Solana cai 50%, cara, é hora de comprar, não é hora de vender. Se você vender enquanto ela estiver na correção, você vai estar vendendo ela muito barato. E nós estamos numa fase que é o seguinte: comprou, segurou. Por quê?
não aceita vender mais barato do que você comprou. Se você comprou ela 55, não tem problema, porque ela tende a valorizar mais depois do halving do Bitcoin, depois do bull market, ela vai ser mais valiosa do que tu comprou. Então, por mais que ela possa ficar algumas semanas caindo 50%, ou às vezes até 3 meses caindo, e ela cai um total de 50%, não tem problema, porque ela já inverteu a tendência semanal. E você quer comprar ativos a favor de uma tendência de alta semanal. Então a Solana ela está em uma tendência de alta semanal. Mesmo que tenha correções que podem levar aí 2, 3 meses dela caindo 50%, não tem problema. Você vai comprar um ativo que já inverteu a tendência de alta semanal. Ou seja, ela puxa de volta para continuar subindo, tá? Então agora é só compra. Agora não existe venda, é só compra. Tendência do Ethereum. Também fraquejou um pouquinho, mas segue forte. Tendência de alta, segue forte. Fraquejou, perdeu a região 70. Perdeu força a tendência de alta no gráfico diário. No gráfico de 4 horas ainda tem espaço para cair um pouquinho mais. Por quê? Porque ainda não chegou na região de sobrevenda. Dentro de uma tendência de alta, onde é que é o melhor ponto de compra? Exatamente o ponto que o Bitcoin está agora. Sobrevenda, né? Então, dentro de tendências de alta, o que nós queremos? Queremos sempre comprar sobrevenda numa tendência de alta. Sobrevenda numa tendência de alta, tá? Então, enquanto ele está aqui, mesmo que ele recue para 1.780, é um preço bom para comprar. Apostando e especulando em alta, tá? Ah, mas aí perdeu os 1.700 e caiu para 1.200. Foda-se, não vende, compra. Porque eles inverteram a tendência de alta semanal, tá? E o mercado, quando começa a subir, ele não vai te esperar para tu entrar para ele começar a subir. Aí tu pega, por exemplo, a Avalanche que subiu muito forte recentemente, tal como a Solana, subiu muito forte, também tem espaço para fazer uma correção. Topo anterior, $11. Então é isso. Elas têm uma disparada de 100%, 200%, 300%, elas têm umas correções de 20, 30, 40%. Em tendência de alta semanal, compre toda a correção. Então, toda vez que tiver queda, vai lá, enche a patinha um pouquinho, compra um pouquinho, vai comprando um pouquinho. Certo? Ah, mas inverteu a tendência para baixo no semanal. Cara, questão de lutar contra o tempo, não contra o preço, não importa. Quanto mais ela cair desse topo aqui, mais com desconto você vai estar comprando uma tendência de alta semanal, tá? E nós temos aí alguns meses para comprar barato ainda. Porque quando esse mercado disparar, ele não vai esperar ninguém. Ele não vai esperar a gente, não vai achar que o mercado não tem pena. Ele não serve para fazer a gente ganhar dinheiro assim fácil. É jogo de paciência. Então 2024 é o ano da paciência, cara. Deixa corrigir, beleza, vai comprando toda semana. Ah, testando a média, vai comprando toda semana. A métrica ainda está em tendência de alta, tá? Topos de fundos ascendentes, ainda não inverteu. Gráfico de 4 horas. Entrou em sobrevenda? Não. Quando entrar em sobrevenda, aumenta a mão. No gráfico de 4 horas, né? Ah, mas tem divergência e tal. Sim, ela tá em correção. Ela tá corrigindo realmente. Mas deixa ela corrigir. Correção saudável, vem até aqui, pau, sobrevenda, compra. Bateu IFR, sobrevenda, compra. Aqui é compra, não é venda. Tá? Pois a tendência semanal está em alta. Então são 52 semanas que eu posso dizer, ó, nós temos 52 semanas para comprar ativos baratos e vender mais tarde mais caros. Nós temos aí 52 semanas para comprar ativos mais barato possível e vender o mais caro possível após 52 semanas. Certo? Viu, jovem? A Maker eu analisei ela na live de membros hoje que eu fiz. Eu fiz uma live de membros antes dessa. Certo? Então, assim, mesmo que caia, compre aos poucos.
ativos bons que vocês têm interesse de, eh, de acumular, tá. Bitcoin hoje está em suporte, 35.200 é região de compra em BTC. Se perder os 35.200, aí a gente pode considerar que o Bitcoin vai ainda para $30.500, certo? Mas a tendência agora é o mercado se segurar, não cair mais por um tempo, pelo menos no caso do Bitcoin. Algumas altcoins que corrigiram hoje um pouquinho mais fortes podem subir de volta um pouco amanhã, tá? Então, assim, agora algumas altcoins elas vão ter uma correção de alta do dia de hoje. E aí o mercado tende a lateralizar e se acalmar um pouquinho. O mercado tende a desacelerar as tendências. A tendência de alta ela está enfraquecendo um pouquinho, é uma correção saudável para o preço continuar subindo, tá? E mesmo se perder o principal suporte 35.200, mesmo que o Bitcoin perca 35.200 até, sei lá, janeiro, até janeiro ele perder esse suporte, vai aportando aos poucos, porque 30.500 vai estar barato em relação ao preço do Bitcoin após 52 semanas, tá? Então toda queda agora é compra, toda queda é compra, beleza? Vamos lá, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto. Até a próxima.